Olá, consciência. Você já assistiu ao vídeo The Egg em inglês, né? O nome original, o ovo em português? É um pequeno vídeo criado com base numa história curta de ficção escrita pelo Andy Weir, que é o mesmo autor que gerou aquele filme O Marciano, que fez um sucesso gigante aí, relativamente recente, alguns anos atrás. Mas antes disso ele já tinha essa historinha e eu publiquei ela aqui hoje, vale a pena você ver. Estou entrando aqui para recomendar e explicar um pouco do que se trata e por quê. E por que isso pode ser importante, útil para você, da mesma forma que foi bastante importante e útil para mim. E para todas as pessoas para quem eu recomendei pontualmente aqui e ali esse vídeo, né? Várias pessoas aqui da área que fazem divulgação, inclusive de autoconhecimento, e assim, eu sempre tenho retornos extremamente positivos. Este vídeo que eu compartilhei aí tem um fator a mais que eu já vou explicar também o que é. Bom, meu nome é Mário Jorge, eu estou sempre aqui trazendo ideias que sejam contribuição para você, que tenham alguma conexão ou sejam baseadas na obra de Tom Campbell, My Big Tool, Minha Grande Teoria de Tudo, a trilogia de livros que está à disposição aqui à venda para quem se interessar. Ideias que sejam contribuição para você, para a sua qualidade de vida, para compreender melhor as regras do jogo, para ter uma vida melhor. Ok? É para isso que serve My Big Tool, é para isso que o Tom teve esse esforço, construiu essa obra ao longo de 35 anos de estudos profundos. Ele é físico, especialista em consciência, e eu gastei bons anos aí para fazer uma tradução, para deixar isso disponível para você em português. Não foi um gasto, foi um investimento, porque eu acreditava que isso seria muito útil para as pessoas, porque eu mesmo podia ler inglês, e li, né? E achei maravilhoso, e gostaria que isso tivesse impacto para vocês também. Por isso eu traduzi. Por isso eu traduzi, por isso eu fui responsável pela edição, pela produção, e faço um embrulho, livro, trilogia por trilogia, e levo no correio e posto para você uma por uma. Agora, não é esse o foco, então eu vou voltar para a questão do vídeo, né? Apenas eu me empolgo, porque realmente não é o trabalho de uma vida como o do Tom, mas foi de uma boa porção dela também, né? E faz um bom tempo que eu estou envolvido. E só comento isso, só trago essas coisas, porque essas coisas falam para mim também, né? Tem a ver com a minha própria experiência, né? Na maior parte dos casos eu não tenho nem de longe a mesma experiência que o Tom Campbell, mas em tudo aquilo onde eu tenho experiência, onde eu posso falar por mim também, eu assino embaixo, né? Então a gente vê que a obra tem uma coerência, né? E ela tem uma lógica. Eu costumo dizer que é a melhor obra, vamos dizer, científica, metafísica, física e filosófica, né? Que faz mais sentido de tudo que eu já li, que eu já vi, que eu já estudei, né? Comparado com qualquer outro autor. Tem muitos autores que têm formas diferentes de falar algumas coisas que são muito úteis, mas nenhum deles tem a base científica do Tom. Para quem gosta disso, para quem gosta de usar um caminho da razão para chegar até no espírito, né? Até na consciência, até na intuição, existe um caminho razoável para chegar lá, né? E para muitas pessoas, em especial que são profissionais da indústria, da administração, da engenharia, né? Da medicina, pessoas que têm um pensamento mais racional, elas gostam de ter esse tipo de suporte e vale a pena, ok? Então, acabo esticando um pouco, mas voltando aqui à questão do vídeo, ok? Que eu quero comentar com vocês hoje. Então o vídeo chama-se The Egg, o ovo. Publiquei agora há pouco, e não é alguma coisa que chame a atenção, ele não tem nada bombástico, não começa com nenhuma coisa extremamente brilhante para chamar a atenção. Então eu estou chamando a sua atenção aqui e vou explicar por que esse vídeo está aí. E esse vídeo, como eu falei, é um vídeo que me influenciou bastante na vida, em muito grau, me deu muita abertura, muita visão, e ampliou muito a minha visão na forma de perceber as coisas, em especial quanto aos seres que nós somos aqui habitando na Terra, né? As consciências experimentando esses avatares humanos. E às vezes a gente tem dificuldade de se identificar com outras pessoas, porque a gente olha e verifica
que o comportamento delas é tão esdrúxulo, para descrever de alguma forma, tão aparentemente irracional, tão aparentemente insensível em tanta quantidade, que a gente tem dificuldade de compreender o outro ser humano, né? Ainda que a gente entenda o que a pessoa está fazendo, porque aquilo também de alguma forma está dentro de nós, a gente tem de tudo aqui, algumas coisas mais bem experimentadas, outras menos, né? Em diversas possíveis pacotes de experiência, vidas ou encarnações que a gente pode ter experimentado e feito de tudo, provavelmente já fez, então é por isso que a gente consegue compreender. Mas a gente olhando hoje aqui, olho no olho, vendo as coisas que uma boa parcela do povo no planeta Terra hoje faz, é inconcebível, né? E não é apenas a questão de pessoas que são aparentemente ignorantes, que vivem numa condição que não permite uma compreensão melhor, mas também às vezes pessoas que estão em posição de mando, fazendo coisas absurdas, né, fazendo coisas horríveis, prejudiciais à maioria e a todos quase, né? Então assim, são coisas lamentáveis. A gente tem dificuldade de lidar com isso, encarar que aquilo é um ser humano, falando claramente, né? Assim, você tem um padrão que você, mínimo que seria desejável ou esperado, né, o que a gente gostaria de ver em um ser humano. E às vezes a gente olha e não enxerga, né, não enxerga, está tão longe que não enxerga. E não estamos aqui julgando ninguém, nem estamos aqui para julgar ninguém. Mas é um fato da vida, a gente tem que lidar com ele, e às vezes a gente sofre bastante por isso, porque a gente tropeça às vezes em tanta maldade, né, tanta coisa horrível, que é típica do ser humano. E a gente tem dificuldade de identificação, porque em princípio somos todos irmãos, filhos de uma mesma fonte, feitos de uma única matéria que é a consciência. Somos uma parte da fonte, né? Se quisermos ir para a essência, para aquilo que realmente somos uma parte da fonte. Então a fonte pega uma parte dela e gera eu, pega outra parte dela, gera você, e pega outras partes e gera todo mundo que existe. E aí a gente tropeça com as pessoas experimentando avatares na realidade virtual Terra, e fazendo coisas que você fala assim, isso não é nem humano, né? Se fosse algum animal, era capaz de estar fazendo melhor que aquilo, e é a sensação que você tem, né? Não é uma coisa linda de se dizer, mas é a sensação que a gente acaba tendo. Então, a gente acaba tendo dificuldade de se identificar com algo que, em princípio, parece ser, né, pareceria ser nós mesmos, né? Deveria parecer ser, né? Deveríamos estar olhando quase que como para um espelho, com pequenas diferenças cosméticas, de aparência, né? Mas assim, às vezes é muito duro compreender, respeitar e aceitar isso. E esse vídeo The Egg trouxe isso de uma maneira muito clara, né? Essa visibilidade. Ele traz uma expansão de consciência se você der oportunidade para esse vídeo, tá? Eu falei também, outra coisa é o seguinte, né? A gente tinha um mestre aqui até outro dia em São Paulo, né? No Núcleo de Desenvolvimento Humano, que era o Pedro José Engrevalo. Era uma pessoa, uma figura iluminada. Ele partiu, nos deixou faz coisa de um mês ou dois, e ele realmente, eu aprendi uma montanha de coisas com ele, né? E aprendi inclusive também a aprender, né? Muita coisa, avaliar. Aliás, eu acabei indo conhecer o Tom Campbell por conta de estudar nessa escola e de recomendação de livros ali, e eu acabei conhecendo o Tom Campbell nesse processo de crescimento, de evolução, né? E que foi outro grande diferencial na minha vida, sem sombra de qualquer dúvida. Mas nessa escola, né, no núcleo, o Pedro fez o que é a menção que tem a ver com este vídeo? O Pedro fez a legenda. Ele gostou tanto desse vídeo que ele fez a legenda do vídeo. Então ele foi lá, baixou o vídeo, subiu, fez uma legenda e subiu no YouTube com a legenda, porque o vídeo original é em inglês. Ok? Então, mas essa menção, esse agradecimento, essa honra de ter esse vídeo aí, legendado por Pedro José Engrevalo, e não é pouca coisa. E ele, só o fato dele se dar esse trabalho a respeito de um vídeo de 5, 7 minutos aí, né, e divulgar isso internamente à escola lá, é uma coisa impressionante, de valor sobre o vídeo, sobre o conteúdo do vídeo. Então eu acho que você deveria gastar esses 5 ou 7 minutos
e ver esse vídeo com carinho, porque ele realmente vale a pena, ainda que ele não chame a atenção pelos momentos iniciais. Ele só tem 5 minutos e vai ser um ganho gigante para a sua vida, né? Para mim, como eu estava dizendo, foi no sentido de perceber, né, e cruzar com cada pessoa que eu cruzo na rua e considerar a séria possibilidade, que para mim, essa altura é uma certeza, de que o outro sou eu também, no mínimo de alguma forma, ok? Então, assim, o vídeo te permite essa perspectiva pelo enredo que ele cria, né, e a situação que ele apresenta. Então, assim, eu sou você, você é eu, e somos todos os outros, né? E essa sensação, vamos dizer, de irmandade, essa percepção possível de que não há diferenças, não importa o que esteja acontecendo, né? Ela é fantástica, ela é fantástica. É um crescimento, assim, toda vez que eu fico bravo, para dizer o mínimo, com alguém, com certa figura ou outra, né, basta me lembrar, né? Não quer dizer que eu vou coadunar com... Afinal, que somos nós. Legal. Valeu. Valeu, Dri. Ele está dizendo aqui que chegou aqui neste canal através do Quem Somos Nós, ou O Que Somos Nós. Um ótimo canal do engenheiro, do físico. Engenheiro sou eu. Ele é físico. O Carlos Mendes. É um canal muito bacana que mostra com abundância de evidências que as pessoas não morrem, que é do que nós estamos falando aqui, da essência daquilo que nós realmente somos, né? Então, voltando ao vídeo The Egg, o ovo, né, do Andy Weir, a história, o enredo original é dele. Então ele te mostra essa possibilidade de que cada um de nós seja um reflexo do outro e de um todo que nós formamos. De uma forma assim, extremamente didática, extremamente profunda, extremamente sensível, ok? E ela começa na conversa entre uma pessoa de rua, situação de rua, aí, um morador de rua, claro, nos Estados Unidos, em algum lugar frio, que acaba morrendo ali exposto ao frio e à inanição, acaba morrendo por praticamente um congelamento ou algo assim, né? E ele acorda limpo, luminoso, né? Lavado e num ambiente iluminado, que você não vê mais nada, né? E com uma outra moça que começa a falar com ele e logo de cara fala para ele que é Deus, ok? Então são coisas curiosas, né? Uma delas é que Deus seja representado por uma mocinha. Qual o problema? E quem diz que Deus tem formato? Para poder se comunicar, ele se apresenta no avatar de uma moça para se comunicar com o recém-falecido homem de rua ali, né? E começa a ter uma conversação para dar uma chance dele entender o que aconteceu, né? E ele tem lá as preocupações dele, se preocupa de ter deixado a filha para trás, de não ter se relacionado bem com a esposa, mas ela vai esclarecendo para ele o que é, e ele começa a fazer pergunta, fica curioso, quer entender tudo, e eu não vou estragar o final, porque o final é quase que uma surpresa, né? Para quem não assistiu ainda, então vá lá e assista. Mas o principal disso tudo é essa sensibilidade em mostrar que nós podemos, e talvez sejamos, né, cada um dos outros que vemos e que encontramos. E se você não se sensibilizar com isso, né, cada vez que você cruzar com alguém na rua, seja chato, desagradável, agradável, simpático, bonito ou feio, azul ou amarelo, né, de rua ou milionário, né, não importa, com todas as pessoas com quem você cruzar, você vai poder olhar e ficar naquela, será que também não sou eu? E assim, de alguma forma muito profunda e em essência, é mesmo, ponto, tá? Porque somos todos feitos da mesma essência da fonte, somos todos a fonte, somos uma parte dela, da mesma forma que esta mão é uma parte minha, né? Não tem como ela não ser. No caso da consciência, é mais ainda, porque a mão ainda podia ser amputada de alguma forma, e a consciência não existe consciencioctomia, né? Não tem. A consciência é um todo. Nós estamos individuados, nos percebemos como indivíduos, mas ainda sem deixar de ser uma parte do todo,
E todos os outros são, no fundo, a mesma coisa. Ninguém tem osso, tem carne, tem pele, tem cor, tem sexo, nada. Isso faz parte do personagem virtual que experimentamos aqui. E os personagens virtuais têm apenas um colorido diferente. Então, e o The Egg vai ajudar. É um vídeo que, se assistido com cuidado, com consideração, com mente aberta, vai te dar uma expansão de consciência. E um último comentário que eu queria fazer a respeito dele é para você, possivelmente, se puder, desconsidere a questão do tempo que ele comenta. É uma história, ok? Eu não sei que grau de profundidade de inspiração ele teve, mas vê-se que foi uma grande inspiração que ele teve. Ele escreveu como uma história e publicou. Ele não estava pretendendo nada mais do que escrever uma história, aparentemente, por tudo que se sabe. Tanto que, em outro caso, ele escreveu uma história de ficção científica que acabou virando um sucesso do cinema, que é o Marciano, né? Foi o Andy Weir que é o autor, né, da história. Assim, dessa mesma forma, ele é autor dessa história. Então, eu não sei... A gente sabe que essas pessoas, qualquer um de nós recebe alguma iluminação, muitas vezes, quando está fazendo algum trabalho e às vezes nem sabe de onde aquilo veio. Não são necessariamente ideias nossas, né? Elas vêm através de nós, a gente tem o mérito que tiver por causa disso, não estamos copiando ninguém necessariamente, mas também não somos necessariamente os geradores originais da ideia. Podemos estar tendo inspirações que estão vindo de níveis mais sutis. Ele teve alguma e ela é muito boa, provavelmente, né? Agora, não quer dizer que acerta em tudo, né? Ele acerta no atacado pela sensibilidade geral daquilo e aquilo que pode ser transmitido para nós pela mensagem do vídeo. Porém, essa questão do tempo, né, ela é meio duvidosa. Eu, honestamente, não assino embaixo, já aviso, por isso aviso, né, onde ele cita uma possibilidade de que aquela pessoa com quem Deus, a moça, está falando com a pessoa e fala que está quase na hora dela reencarnar e ela vai reencarnar numa pessoa do passado. Aí fala, nossa, mas tem viagem no tempo? Não, não é bem isso, mas o tempo aqui não é linear, como parece para você. Isso é um erro comum, né, dessa questão daí do tempo não ser linear, né? Porque tempo é assim, ou ele passa ou ele não passa, não é questão de ser linear ou não ser linear. Ou ele para, congela tudo e nada está acontecendo, ou ele está andando, ok? Para frente. Para trás ele nunca anda. Tanto que a gente não recebe viajantes do tempo por aqui, né? Salvo que sejam extremamente cuidadosos e nunca cometam erros, né? Porque senão estaria aqui, né? Imagina que muita gente do futuro está voltando para o passado porque a viagem no tempo é positiva, a gente devia esbarrar neles, né? Mas assim, não é essa a razão principal, ok? Isso é apenas uma brincadeira aqui. A razão principal minha para isso é o seguinte: consciência precisa de tempo para perceber, para observar, para sentir. Tudo que a consciência faz, tudo que ela percebe ao longo do tempo. Se não houver tempo, não há percepção. E se houve percepção, houve tempo. Não importa onde essa consciência esteja. Ela pode estar no infinito e além, ok? Ela não precisa estar na Terra. Na Terra o tempo passa com uma velocidade. Em outra Terra passa com outra velocidade. Em outro universo passa com outra velocidade. Pode ser mais rápido ou mais lento que aqui. Em outros níveis superiores pode ser mais rápido, provavelmente porque os níveis inferiores têm que ser obrigatoriamente menos rápidos que os superiores, ok? Porque senão, no formato de simulação ou de programação, não funcionaria. Uma programação que está dentro da outra, ela roda num ritmo obrigatoriamente mais lento que o anterior. O relógio de maior velocidade é o da fonte, e de lá para cá todos eles têm um relógio mais baixo, mas todos os relógios andam para frente. Todos vivem no agora, em qualquer lugar que estiver. Toda a consciência, onde quer que ela esteja, ela está no agora dela. Não existe outro tempo, né? O agora, onde a gente está passando como se fosse um fluxo e percebendo as coisas como se fossem movimento. Movimento a gente já sabe de outras postagens que é ilusório, né? Mas a gente está percebendo, seja lá o que for que a gente perceba, um pensamento, um sentimento, uma sensação de visão, audição, toque, olfato, tato, qualquer dessas coisas que a gente perceba gasta tempo, né? A gente não consegue perceber algo em tempo zero, né? O tempo zero é tempo congelado, então nada está ocorrendo. Se está ocorrendo uma percepção,
em qualquer nível, que a consciência que eu sou, que você é, ou que qualquer outra consciência for, que estiver percebendo algo, o tempo passa. Então, assim, é balela, né? É má interpretação, é má lógica, mau raciocínio, não necessariamente feito por mal, mas não faz sentido, ok? Então, não se deixe enganar ou confundir por essa questão do tempo, ok? Então, se houvesse uma reencarnação, se vai haver, né, e provavelmente há, né, foi uma das coisas que o Tom constatou no mecanismo de funcionamento da realidade, são os pacotes de experiência. A gente vai sucedendo um atrás do outro, né, às vezes pode ter mais de um em conjunto, mas, em geral, é um atrás do outro, e atrás do outro quer dizer, acabou um, começa o outro, acabou um, começa o outro, acabou um, começa o outro. Não quer dizer que você vai, então deixa eu ir lá para trás e começar tudo de novo. Você pode olhar o arquivo histórico, revisitar todas as histórias do que já ocorreu, estão gravadas no banco de dados do sistema, que alguns chamam de registros acásticos, está tudo lá. Agora, já foi. O que está lá, já foi ou não foi usado e está lá. Tá? E o que está acontecendo é agora, em qualquer nível de realidade. Né? Na velocidade que for, cada nível de realidade tem sempre um agora rolando. E esses agora estão sincronizados. Né? Tudo acontece agora, ao mesmo tempo, em todos os níveis. Mas no agora, nas suas próprias velocidades. Mas o agora é sempre o mesmo. Né? A realidade passa pelos seres em velocidades diferentes para frente sempre. Então não tem esse negócio de voltar no tempo. Né? Então, mas é um pequeno defeito, e você ignore, né? Mas fique à vontade para considerar todo o resto, que tem é muito interessante, né? E você só considerar essa possibilidade vai dilatar a sua mente, a sua consciência, e você vai precisar de uma cabeça maior para caber de novo essas ideias novamente lá. Então vale a pena, tá bom? Recomendo, porque é uma história assim, expansora de consciência. Para mim foi, espero que seja para você também. A maioria das pessoas com quem eu converso, para quem eu sugeri, essa história foi muito interessante e acabou sendo útil. Então, acabo de sugerir ela aqui para vocês. Não sugeri antes apenas por um motivo. Né? Veja, estamos aqui há anos neste canal, construindo uma base de informação que tem aí milhares de postagens, centenas de vídeos aqui no YouTube, mais uma trilogia do Tom, né, escrita, mais o nosso e-book disponível gratuito para baixar, tudo isso de informação para chegar num ponto de poder falar de determinadas coisas, ok? Se você está chegando agora, né, você está começando no topo, fique à vontade para revisitar a história, o conteúdo e aprender, quem sabe, um pouco mais, caso isso, né, este vídeo te choque de alguma forma, não é essa a intenção, mas é apenas para expandir a sua consideração das possibilidades, abrir a sua mente sobre as possibilidades, apenas considere isto como possibilidade. Se for duro demais para você, faz de conta que é ficção científica, tá bom? Mas assiste assim mesmo, que quem sabe um dia a ficha cai, tá bom? Forte abraço para todos. Obrigado pelos que compareceram aí mesmo sem aviso. Eu gosto de fazer uma surpresa de vez em quando. Espero que tenha sido útil. Dá uma olhadinha então no The Egg, tá bom? Tá uma ou duas postagens para trás.